Fala família Palmeiras, voz do Palestra na área, classificação garantida e foco no Campeonato Brasileiro no final de semana. Tudo que rolou no jogo de ontem você fica ligado aqui. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha, comenta, compartilha, deixa o seu comentário inclusive do que você achou da postura do Palmeiras ontem, da classificação, a sua expectativa com a Copa Libertadores. Não perde tempo não. Por aqui já vamos lá com o jogo aberto, toda a repercussão da vitória do Verdão. Avante Palestra! Entende de Libertadores. Depois de uma semana tensa, de pressão, de muita gente falando, o Palmeiras foi ao Paraguai, enfrentou o Cerro Porteño, venceu por 1-0, muita chuva, muita adrenalina e o Palmeiras segue na Libertadores. Carlos Miguel avisou. E a promessa foi cumprida depois de uma semana turbulenta no Alviverde. Se não ganhar és fraco, se não ficares em primeiro não prestas, o segundo é uma merda. E vamos por aí adiante. Eu acho que o futebol não é só o futebol brasileiro, o futebol de uma forma geral está doente. O Palmeiras chegou no Paraguai pressionado depois do empate em casa e viu o Cerro Porteño criar a primeira oportunidade. Piquerez respondeu de longe num jogo de pouca inspiração dos dois lados. Os paraguaios até assustaram a defesa alviverde depois da cobrança de escanteio. Ramírez finalizou por cima do travessão. O Arias criou, mas o chute de Lucas Evangelista foi para o escanteio. Só que aos 40 minutos o capitão apareceu para fazer história. Em mais um cruzamento de John Arias, Gustavo Gomes subiu mais alto que a marcação e mandou de cabeça para fazer o gol da classificação no Paraguai. Do capita! Gustavo Gomes, o zagueiro artilheiro do Palmeiras! Com a bola na rede, o zagueirão se tornou o primeiro jogador da história a marcar gols por 9 edições seguidas da Libertadores. O paraguaio é o terceiro maior artilheiro da história do Palmeiras na competição com 15 gols. A gente está com fome de vitória, com fome de títulos e isso é muito importante. Acho que a cultura do clube é isso mesmo, então nós vamos trabalhar dia a dia para tentar conseguir mais títulos. No segundo tempo, o Verdão até fez o goleiro do Cerro trabalhar. Teve chance para ampliar. E viu Abel Ferreira perder a paciência mais uma vez. Irritado com uma falta, o treinador português levou amarelo e chutou o microfone do gramado. Antes do apito final, o lance polêmico da partida. Marlon Freitas chutou e a bola pegou na mão de Velázquez. Os jogadores do Palmeiras pediram pênalti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. Nos minutos finais, Carlos Miguel ainda foi acionado. Mas o jogo acabou assim, vitória simples do Palmeiras, classificação do Alviverde e discussão entre os capitães das duas equipes no confronto internacional que mais aconteceu na história da Libertadores. Uma classificação histórica. O Palmeiras está nas quartas de final da Libertadores pela 14ª vez e se isola como o clube brasileiro que mais chegou a essa fase da competição. Vaga garantida e alívio depois de uma semana turbulenta dentro e fora de campo. Claro que sabemos que este era um jogo que podia definir o momento de uma época, mas a verdade é que são poucas as equipas no futebol brasileiro que estão em todas as competições. O desabafo do treinador que chegou a ser questionado nas últimas semanas. Antes do triunfo em Assunção, foram 4 jogos sem vencer e muitas críticas. É sobretudo nos momentos difíceis em que nós percebemos aqueles que falam a verdade e aqueles que procuram confusões em tudo, que o treinador vai sair, que o treinador pediu demissão, que os jogadores isto e que os jogadores aquilo. Gostei muito de ver a nossa torcida, um comunicado que fez há dias atrás, e espero que isso se mantenha. Já ganhamos uma competição, sei que alguns se esqueceram, e o balanço só se faz no fim. Portanto, temos que continuar a pedalar. Agora, o Verdão aguarda o vencedor do duelo entre LDU e Mirassol para saber seu próximo adversário. Entre a cobrança e a resposta, o Palmeiras segue vivo na Libertadores. É um grupo que está a aprender o que é representar e jogar no Palmeiras e o que é representar e jogar no futebol brasileiro. O que eu lhes digo a ele é, se vocês não prestarem atenção,
Nós vamos ser contaminados por essa doença, por esse vírus que anda aí espalhado por todo lado. E o futebol hoje é muito mais mental do que técnico ou tático. Muito mais. E o futebol não vive sem provocação. Olha o que o Palmeiras fez. Seguinte, aí é loucura. Nós temos 150 vitórias, disse o Palmeiras. Eles têm 149 jogos. Eles quem? Libertadores é pra porcos. Eles quem? Não sei. Se é o que eu tô pensando, é bi. Bimundial. Se é o que eu tô pensando, né? Não, ninguém falou nada. Bimundial, só. Quem tem tradição é outro time. Tá. Agora, se puder voltar para outra lá também, as medidas do gramado lá no estádio, na Nueva Odia, né? Odia, É diferente, elas são diferentes. Então, eles colocaram o seguinte: vitória na régua. Nossa tradição não se mede. Porque todo mundo reclama, a Conmebol já recebeu essas reclamações, que as medidas do campo são diferentes do que praticamente é utilizado em todo lugar. E o Cerro Porteño continua mantendo e não foi suficiente para derrotar o Palmeiras, Edu. Renato, o grande desafio do Palmeiras era passar para a próxima fase. Até porque o primeiro jogo aqui o Palmeiras deixou muito a desejar e você leva para casa do adversário, né, um resultado em aberto. E o Palmeiras ontem jogou para o gasto, jogou um jogo, né, truncado, um jogo de Libertadores realmente, e foi eficiente numa bola parada com o Gustavo Gomes mais uma vez, né, decidindo ali para o Palmeiras. Alguns jogadores assim abaixo do que a gente estava imaginando, e jogar um jogo como esse, você ter jogadores abaixo é muito complicado, mas mais uma vez a tradição falou mais alto. O Abel manteve o esquema com 3 zagueiros, como a gente vinha falando aqui, né? Manteve ali, colocando só o Lucas Evangelista. Isso também dá tranquilidade para que os jogadores que entraram em campo pudessem fazer o seu melhor, porque ficar mudando, como a gente sempre falou, você também, Renata, muito, né? Você tem que ter os 11 titulares, e é isso que o Abel está tentando fazer. Ontem não tinha o Andrés, ele coloca o Andrés Pereira. Aí 5 anos tentando achar um time titular. Não, mas é porque tem muitos jogadores, entendeu? E vários títulos, entendeu? Então, para você ganhar vários títulos, você tem que mudar o time, senão fica conhecido. Recente do Palmeiras, ele não contava com esse terceiro zagueiro de qualidade. Sim. Tanto que ele outra vez utilizou os 3 zagueiros. Não, e ainda mais você tendo essas alternativas. Eu acho que isso que é o bacana. Agora, você ter jogadores de qualidade, você tem que pensar também. Então, veja assim, o Palmeiras jogou um jogo de Libertadores realmente, um jogo brigado. Até fazer o gol, o Palmeiras estava com muita dificuldade para jogar. O Cerro veio para marcar e jogar. E aí parece que quando faz o gol, o Cerro sente e o Palmeiras cresce na partida. Teve outra chance ali, depois acredito que a gente vai falar sobre uma bola na mão ali que apareceu ali do Marlon Freitas. Mas isso não foi o suficiente para tirar o Palmeiras da próxima fase. Ronaldão, a gente viu que o placar foi aberto no primeiro tempo. A segunda etapa, eu até acho que o Palmeiras veio para cima, não ficou esperando o adversário, mas aí o campo fica pesado, muita chuva, muita disputa, valendo classificação. Ele acaba tirando alguns jogadores para melhorar a parte defensiva, para deixar o time menos exposto, e deu certo. 1-0 que valeu uma classificação importante. O que vale foi o resultado em si. Agora, o que o torcedor ele reclama muito, a gente percebe isso nas redes sociais do torcedor do Palmeiras, é que o time, com o investimento que foi feito, com tudo que foi elaborado para o time, ele não, num momento como esse era para ter amassado. A verdade é essa, nos 2 jogos Cerro, que é um time comum, é um time copeiro ali, um time que está ali, né, jogando na sua casa, Pra quem não sabe que é Libertadores, diminuiu o espaço do campo, mas isso está aí. dentro da regra, né? Ou não? É isso, é guerra. Está dentro da regra. Diminuiu o campo, mas está dentro da regra. Então, segue o jogo. Agora, muito pouco para um time que investiu 1-0 muito. É vitória. Investiu muito nos atacantes e o zagueiro vai lá e faz o gol. Então ainda fica à mercê de algumas coisas do treinador. É proibido fazer gol, o zagueiro não pode fazer gol. Vocês colocam muito que o gol custa caro. Eu também acho que o gol custa caro. O gol custa caro. Mas no momento o cara tem que fazer o gol. E vai o zagueiro lá e resolve. Se o Gustavo Henrique fazer gol, você não comemora também. Não, eu tô dizendo isso porque vocês falam muito isso do Corinthians, que o Corinthians tem zagueiro que faz gol, que era pra jogar de 9. Então coloca o Gustavo de 9. Agora, o que o torcedor reclama, e a gente acaba vendo do Palmeiras, que é um catadão mesmo. Tem jogadores de alto nível e o Abel ainda não conseguiu ajustar esse bolo aí. Esse bolo tá com cheiro queimado até. Quero ver hoje à noite. A Libertadores, ela requer entendimento. Se você não passa pelo seu melhor momento na temporada, Cicinho, você precisa do resultado. Se você analisar o próprio Cruzeiro com o Flamengo, que tiveram 2 jogos épicos, foi uma diferença mínima.
não é? Entre o Flamengo e o Cruzeiro. Eu não acho que Libertadores é para dar espetáculo. Se puder, melhor, o torcedor adora, mas o importante é classificar. Mata-mata. É isso. Não vale jogar bonito e perder. Não vale fazer um monte de gols e tomar mais ainda. Então eu acho que hoje, para o Palmeiras, que não vive essa fase plena, foi excelente, está ótimo, cumpriu o papel. Passou para a próxima fase. Então, esse era o objetivo. E assim, eu achei um jogo muito inteligente do Palmeiras. Eu, quando vi a escalação e falei aqui durante a tarde... Não, eu falei durante a tarde que se entrasse com 3 zagueiros, iria perder o jogo. E não foi o que aconteceu. O Alan fez um papel ali como um lateral direito falso muito importante. Jogou muito bem, o John Arias se sacrificando. E outra, o Palmeiras com 3 zagueiros, o Abel provavelmente pensou nas bolas aéreas. E aí você favorece Gustavo Gomes, você favorece o Murilo, você favorece o sistema defensivo, o Barbosa, até mesmo o goleiro. E o Palmeiras não deu oportunidade para o Cerro criar. Então, assim, foi um jogo muito inteligente do Palmeiras. O Palmeiras soube jogar o jogo e passou para a próxima fase. Então, assim, é uma vitória para dar moral. Eu quero mostrar um lance reclamado pelo Palmeiras de um pênalti que não foi marcado, muito semelhante ao que aconteceu no jogo entre Rivadavia e Fluminense, só que lá a penalidade foi marcada e eu contestei bastante aqui, então tem que seguir a coerência, mas eu quero a opinião de vocês. Foi pênalti, sim ou não? Olha, Renato, pelo critério que foi adotado o jogo Fluminense, teria que ter marcado, entendeu? Eu não marcaria, mas pelo critério que foi dado contra o Fluminense, então teria que ter dado o pênalti. Ronaldão. Nós estamos brigando por isso, critério, né? Porque nós vimos também no Campeonato Brasileiro, Fluminense e Palmeiras, o Jair domina a bola com a mão, o juiz não deu pênalti. E aí, nas Libertadores, o juiz, o cara com a mão para trás, ele bateu, ele deu pênalti. Então, qual é o critério? É esse critério que a gente está pedindo aqui há muitos anos. A verdade é uma só, tem lá a regra, mas o critério não se usa. E aí, Cicinho? Mas era pênalti ou não? Lógico que não, é pro Palmeiras? Não, tá na conta. Tá. É pro Palmeiras? Não, tá na conta. Entendi. Tá na conta. Assim, é difícil até Fala, você... Cicinho! Não, é difícil até você opinar, porque assim, é um movimento que o cara tá fazendo e o braço dele tá meio que para trás. E a câmera demora. Parece que a bola resvala um pouco no estômago dele e pega no braço. Pelo critério que os árbitros têm usado, era para ter dado esse pênalti, sim. Mas eu, como árbitro, não daria. Agora, Aí é que tá, né? Ainda bem que não fez falta, porque se por um acaso o resultado fosse outro, talvez a reclamação em relação a esse lance seria maior ainda, não é? Agora, vamos acompanhar o desabafo de Abel Ferreira. Ganhou, né? Pouca gente, ou a maior parte dos teus colegas, tem uns que eu admiro pela crítica construtiva, porque faz sentido, mas tem outros que qualquer dia vou ter que começar a pôr os nomes, porque eles falam, eu não estou a falar para ti, pôr os nomes, porque vocês, ou muitos de vocês não merecem que eu diga à imprensa, porque há muitos que precisam ser substituídos pela forma como falam, pela forma como prejudicam, pela forma como intoxicam o futebol brasileiro. Não falo só da imprensa, eu acho que o futebol, do modo geral, está doente. Porquê? Não é porque se não ganhar és fraco, se não ficares em primeiro não prestas, o segundo é uma merda. E vamos por aí adiante. Eu acho que o futebol não é só o futebol brasileiro, o futebol de uma forma geral está doente. Doente. Andamos todos obcecados com o sucesso, com o primeiro lugar, e pouca gente valoriza o esforço daqueles que tentam sempre para lá chegar. O futebol está doente. Essa é a minha opinião. Vivemos num momento que, no mundo de forma geral, eu considero que o futebol anda doente. Anda doente pelos treinadores, anda doente pelos presidentes, anda doente pelos jogadores, anda doente pela imprensa. O futebol anda doente. Essa é a minha opinião. Anda doente. E é o que eu disse aos meus jogadores, independentemente do que acontecer ali dentro, no final, se ganharmos ou perdermos, amanhã é para continuar a pedalar. Na vida e no futebol, ela bate, ela é dura, o futebol está doente, mas há uma coisa que não podemos fazer, é nunca parar de pedalar. É um grupo que está a aprender o que é representar e jogar no Palmeiras e o que é representar e jogar no futebol brasileiro. O que eu lhes digo a ele é, se vocês não prestarem atenção, nós vamos ser contaminados por essa doença, por esse vírus que anda aí espalhado por todo lado.
E o futebol hoje é muito mais mental do que técnico ou tático, muito mais. É a influência dos comentários, o que vem da mídia. E eu acho que também uma grande parte se deve ao fato de que a imprensa não vê os treinamentos, não sabe quais estratégias estão sendo testadas, o que os clubes vêm trabalhando para ganhar partidas, campeonatos, para se apresentar em campo. Então, como não tem transparência de nenhum lado, o que sobra para a imprensa analisar é o jogo e o resultado. E o resultado pesa, Abel, porque o Palmeiras se espera que ele brigue por tudo, que ele faça o que está fazendo, que se classifique, que seja primeiro no Campeonato Brasileiro, que ganhe um campeonato estadual. Você já sabe bem disso, então não é uma surpresa. Lidar com a pressão é para poucos e é para os fortes, não tem outro jeito, Cicinho. É, exatamente. E talvez seja algo de se repensar, né, nessa aproximação novamente da imprensa dos clubes, né? Você permitir a imprensa ficar nos treinamentos, até porque nós somos dessa época, era tão bacana você estar treinando ali, o jornalista, a gente ficava até a questão conversando depois. Então, assim, aqui, Abel, ninguém dá, cada um dá a sua opinião, você pode não concordar, como a gente não concorda com muitas coisas que os treinadores fazem. E isso é normal, ninguém aqui está para fazer maldade. Lógico, tem pessoas que levam para outro lado, mas talvez seja essa questão de reaproximar a imprensa, porque não tem inimizade, mas sim nós estamos comentando aquilo que nós estamos vendo, como a Renata frisou muito bem, a gente não tem acesso, então tem que dar o palpite, mas vocês que estão no dia a dia, talvez repensem nisso, aproximar novamente. Eu falo, era muito, muito bom quando você treinava e via ali as câmeras, os jornalistas, tudo, depois você dava entrevista, isso era uma aproximação bem legal. Edu, você já falou sobre a imprensa com ele, porque agora você é imprensa também, hein? E eu sei que você tem um contato com o Abel Ferreira. Sim. É proporcional ao tamanho do profissional que ele é, entendeu? E pelo clube que ele está representando. Então, a cobrança sempre vai existir. A gente entende, é claro que tem torcedores e tem trabalhos que trabalham na imprensa que são torcedores de rivais. E isso acaba, de repente, tendo uma crítica, de repente, maior. Mas ele tem que entender, tem que ter cabeça forte, como ele falou, tem que estar com mental forte, que é mais mental do que técnico e tático. Então, isso mostra também que ele está aprendendo e evoluindo. E espero que ele possa ensinar muita gente ainda. Então, Abel, é normal. Acho que quando você tem essa proporção, você é muito mais cobrado. E, cara, seguir o seu trabalho, sucesso cada vez mais, isso que a gente espera. Ele falou algo muito importante, né? Que hoje o mental é mais importante do que... Então, acho que o São Paulo, os outros times aí, tá precisando contratar um coaching, não... Mas é mesmo. Mas precisa, mas não é só treinador, não. Jogadores também. É, claro. O jogador é que executa. É. Bom, família, então vamos lá, vamos comentar um pouquinho mais sobre a vitória do Palmeiras no jogo de ontem. Acho que é unanimidade o entendimento em que o Palmeiras não fez um jogo brilhante, mas também Copa Libertadores da América, meus amigos. Não importa jogar bonito, o que importa é sair vencedor. Então, confesso que primeiro tempo mais fraco do que o esperado, né? A vitória do Palmeiras mais uma vez saindo de bola parada, onde o Palmeiras é muito forte, principalmente com o Gustavo Gomes. Fez gol no jogo de ida, fez gol no jogo de volta, né? Então acho que isso demonstra muito o que falta no Palmeiras, mas também demonstra muito que ontem o Palmeiras foi um time vencedor. No segundo tempo, o Palmeiras entra mais... Depois já do 1-0, né? O Palmeiras entra já ditando um pouco mais o ritmo do jogo, abafando um pouco mais, sendo o Palmeiras que a gente conhece. Então acho que esse foi um ponto positivo aí. Me chama a atenção, inclusive, né, o recorte lá na Copa Libertadores do Abel Ferreira falando para os jogadores darem chutão. Isso é inacreditável, cara. Eu não vou tomar um dia que é pra gente falar da vitória do Palmeiras para criticar treinador ou trabalho tático ou falta de criatividade, mas tudo isso é muito real dentro do time do Palmeiras e preocupa pro restante da temporada. Mas no momento onde nós vínhamos com 4 jogos sem vitória, vencer fora de casa e se classificando é um resultado que passa confiança, né? Então, é um resultado importantíssimo no jogo de ontem. Agora o Palmeiras espera o adversário entre Mirassol e LDU. A previsão aí para a partida é no final de semana seguinte, após a decisão da Copa do Brasil. Então a gente tem Copa do Brasil na semana que vem, Copa do Brasil na semana seguinte. Na terceira semana, então, daqui para frente, a gente tem aí o confronto de ida. Já é, inclusive, um fator preocupante, porque tem show no Nubank Park no dia 8, se eu não me engano. E as quartas de final, elas ocorrem entre os dias 8 a 10 de setembro.
Então já é um ponto preocupante, porque o Palmeiras joga o primeiro jogo em casa, justamente por ter uma campanha inferior à de LDU e Mirassol, tá? Então, independente do que acontecer aí, o primeiro jogo é em casa, meus amigos. E aí, talvez, enfim, acho que nem precisa escolher adversário. Acho que tanto o Mirassol quanto a LDU são adversários onde o Palmeiras tem que se classificar. É obrigação passar pela semifinal, né? Assim como também tem que se classificar diante do Santos. E, cara, no Brasileiro já tá um pouquinho mais complicada a situação, porque o Vasco o jogo, né, no próximo domingo é em casa diante do Vasco, mas o Flamengo já está se aproximando, tem 3 pontos de vantagem com um jogo a mais, né, o Palmeiras. Então, assim, não tá fácil, mas também tá na hora de reencontrar a vitória no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo já temos, então, Palmeiras e Vasco às 4 horas da tarde no Nubank Park, jogo importantíssimo para conseguirmos manter a liderança. E aqui no canal, vocês sabem, vão ficar sabendo de toda a preparação do Palmeiras para esse confronto, né? Então o time tá retornando hoje, recebe folga durante o dia de hoje, volta a treinar amanhã, sexta-feira, treina sexta e sábado, domingo pela manhã, para encerrar a preparação para o confronto diante do Vasco. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, você fica sabendo por tudo que rola no Palmeiras. Comenta aqui embaixo a sua opinião, comenta a sua expectativa para a Copa Libertadores da América e quem você prefere, Mirassol ou LDU. Amanhã estamos de volta com mais um vídeo no canal. Abraço para vocês, avante palestra!